Aleluia. Mais uma quarta-feira, né? Mais um tempo de ensino. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar hoje. Vamos aproveitar, vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 3. Estava orando ao Senhor essa semana e Ele colocou essa palavra no meu coração. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Amém? Glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Amém. É aqui. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos uma vez mais, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, que tu venha direcionar, Senhor, essas palavras essa noite, Senhor, para que nós possamos sentir a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos entender o que tu quer falar conosco nesta noite. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Essa passagem trata de um personagem muito conhecido da Bíblia, né? Personagem, digamos que, uma importância, um dos personagens com a maior importância histórica da Bíblia, porque ele teve um papel fundamental na história do povo hebreu. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, né, para a gente entender certinho o contexto da história desse homem chamado Moisés, né, que tem o nome derivado da língua egípcia, né? Mo significa água e preservado ou tirado, por isso tirado das águas ou preservado das águas, né? E todos nós sabemos, nós conhecemos a Bíblia, que quando José, o governador do Egito, morreu, antes dele morrer, ele trouxe o povo hebreu para o Egito. Só que com o passar dos anos, José morre, o faraó, a qual José era bem visto, também morre, e o povo egípcio começa a oprimir os hebreus. Até por medo, porque eles prosperavam, onde eles colocavam as mãos deles, eles prosperavam na sua lavoura, nas suas criações, e eles estavam crescendo em número também. E o povo egípcio começou a ficar preocupado que eles viessem a crescer mais do que eles viessem tomar o Egito deles. E então eles colocam, né, no coração do faraó, do rei do Egito, que seria necessário que se oprimisse aquele povo, que se contesse eles, para que eles não viessem sobressair sobre o povo egípcio.
E o rei do Egito naquela época então lança um decreto que todo menino que nascesse do povo hebreu deveria ser morto, para que com o tempo a geração dos egípcios viesse a se extinguir. E assim acontecia. Mas a Bíblia fala que o povo egito clamava ao Senhor, e que o Senhor então se lembrou do seu povo. E o Senhor promete que então nasceria um menino que libertaria o povo egípcio daquela escravidão. E através de Arão, o pai de Moisés, né, e a mãe Joquebede, então nasce um menino. Só que eles ficam com medo de criar esse menino, até mesmo porque eles corriam perigo, tanto o menino quanto a família. Então o pai de Moisés, eles decidem fazem um cesto de junco, né, e colocam o menino naquele cesto e colocam no rio. Só que a provisão de Deus sobre aquele menino já era desde ele nascido, porque ele era a promessa de Deus. E então quando o pai dele eles colocam o menino no rio, a filha do rei do Egito, Temutes, ela vê aquele cesto e manda que os seus criados vão a nado até lá buscar aquele cesto. E ela vê que naquele cesto tinha um menino. E ela então se encanta com aquela criança e decide ela levar aquela criança para o palácio para criar ela. E ela tentou arrumar algumas amas de leite para que amamentasse o menino não aceitou. E então a filha de Jecobede, que estava no palácio, teve a ideia de dizer para a filha do rei: olha, toma uma ama do povo hebreu, porque o menino é hebreu, então daí ele não vai estranhar. E a filha do rei então aceita esse conselho, e ela vai até a mãe de Moisés e traz ela para o palácio para que ela amamentasse o menino. E o menino começa a crescer e começa a se desenvolver naquele ambiente, e com o consentimento também do rei. E como ele tinha promessa sobre a vida dele, ele cresce e começa a se sobressair. Ele começa a mostrar uma inteligência, uma beleza, porque a Bíblia diz que o rosto do menino resplandecia. E esse moço vai crescendo, e em determinado momento ele lidera o exército egípcio sobre o exército dos etíopes, que estava afrontando o povo egípcio. E mediante as estratégias de Moisés, o exército egípcio se sobressai sobre os etíopes. E quando ele volta para o palácio, aí então o povo começa a se atemorizar ainda mais, porque Moisés estava se sobressaindo. E então, ele, ameaçado, Moisés foge do Egito e vai para o deserto. E quando ele estava no deserto, então ele encontra Jetro, que ajuda, na verdade ele encontra as duas filhas de Jetro e ajuda elas a tirar água do poço, porque elas tinham tirado água e alguns homens haviam roubado a água. Então Moisés ajuda, e Jetro, para retribuir Moisés, ele dá uma das suas filhas em casamento e pede para que ele fique trabalhando com ele, cuidando dos seus rebanhos, e assim Moisés ficou trabalhando com Jetro. E aí a gente chega a esse texto que a gente leu, porque Moisés estava no deserto, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ele então sobe até o monte Horebe, ou monte Moriá, né, também assim chamado, que fica na península de Moriá, no Egito, e é considerado, esse monte até hoje ele é um monte considerado sagrado, né? E posteriormente foi lá que Moisés recebeu, né, as instruções de Deus, e escreveu as tábuas da lei. E nesse lugar, então, uma misteriosa aparição chega até os olhos de Moisés.
Moisés vê uma sarça queimando, uma sarça ardente, como diz a Bíblia, né? Essa sarça nada mais era do que um arbusto de espinhos, que existia muito naquela época, naquela região. Então o deserto todo praticamente era coberto por esses arbustos de espinho. E Moisés então olha e vê um desses arbustos queimando, só que o fogo não consumia esse arbusto. E quando Moisés se vira para tentar ver melhor o que estava acontecendo, né? E então ele ouve uma voz vindo do meio daquela sarça, daquele arbusto, dizendo, né? Moisés, Moisés, não te aproximes. Tire as sandálias dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Aleluia. E Moisés então, ele teme, né? Ele cobre o seu rosto com medo, né? Do que poderia acontecer. E a gente lendo o texto, assim por cima, a primeira impressão que eu tive, né, que foi assim, o primeiro encontro de Moisés com Deus, até foi um pouco desanimador, porque Deus poderia ter se apresentado a Moisés, dizendo, ó Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou até mesmo falando, olha, eu te escolhi para uma grande missão. Né? Mas as primeiras palavras de Deus a Moisés soam um pouco, né, amedrontadoras, porque ele vai dizer o quê? Moisés, Moisés, não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Mas indiferente de como Deus se dirige a Moisés, o importante é que Deus já tinha traçado um plano para a vida de Moisés. Deus já havia escolhido Moisés para liderar o seu povo, para salvar o povo hebreu da opressão que eles sofriam no Egito. Porque naquele tempo o povo egípcio começou a oprimir o povo hebreu e colocou eles para trabalhar, e eles tinham que fazer telhas, eles tinham que colher o próprio material que eles faziam, as telhas. Então eles estavam num jugo muito pesado de escravidão. E eles clamavam a Deus, e a Bíblia vai dizer então que o Senhor ouve o clamor do povo dele. E ele chama Moisés, né, e orienta Moisés do que ele queria que Moisés fizesse. Mas não é aí que eu quero me ater nesse versículo onde fala, Deus se dirige a Moisés dizendo, Moisés, não te aproximes, tire as sandálias dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Aleluia. E existe um contraste muito grande desse primeiro encontro de Moisés e já com os outros encontros que Moisés teve com Deus naquele monte. E isso vai mostrar o que? O crescimento espiritual de Moisés durante esse tempo. Porque a santidade, a intimidade com Deus, a gente não adquire de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra que a gente vai ficar íntimo do Senhor, a ponto de ter revelações, a ponto de sentir, a ponto de dizer assim, não, Deus está falando comigo. Isso tudo exige uma caminhada, uma construção dessa intimidade com Deus. Eu não aceito Jesus hoje e amanhã eu já estou íntimo do Pai a ponto de estar tendo revelações. Então é uma caminhada, é um construir, é uma caminhada diária, é uma busca diária, onde é construída essa intimidade com o Senhor. Aleluia. E o Senhor ele vai dizer para Moisés, né? Tire as sandálias dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. E aqui a gente entende que quando Moisés vai se virar, Deus fala para ele assim, olha Moisés, não te aproxima. Não porque o Senhor é mau a ponto de não querer mostrar a sua glória para o ser humano, mas sim porque a glória de Deus é tão grande, é algo tão tremendo, que o ser humano não consegue suportar.
Então Deus adverte Moisés: olha, Moisés, não te aproxima. Êxodo 20, 21 vai dizer assim, ó: e o povo estava de pé longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Aqui vai comprovar a intimidade com Deus que Moisés foi conquistando ao longo do tempo. O primeiro encontro com ele, Moisés estava acuado. Só que lá na frente vai dizer o quê? Que o Moisés subia um monte para falar com Deus. Enquanto o povo estava lá embaixo com medo da glória de Deus, porque o monte fumegava, trovejava, Moisés subia o monte e ia falar com Deus. Isso mostra que a nossa intimidade com o Pai é gradativa. A santidade é conquistada diariamente. Aleluia. Moisés ele é ordenado a remover as sandálias dos pés, né? E aqui a gente vê que é como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: Senhor Moisés, tira tudo que te impede de ter um contato maior comigo. Eu vejo aqui que Deus está dizendo assim: olha, se vocês são capazes de tirar os sapatos, vocês são capazes de se livrar da arrogância, do orgulho, da idolatria, né? De tudo que te prende. É uma capacidade do ser humano de se abster dessas qualidades negativas para poder ter uma proximidade maior com Deus. Então eu vejo que aqui é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, se tu pode tirar as tuas sandálias, tu pode te abster de tudo que te impede de chegar a ter um contato mais íntimo comigo. E é justamente isso que nos impede de nós buscarmos a nossa santidade diariamente. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa falta de fé. Ou seja, se nós quisermos ter um contato mais íntimo com Deus, nós precisamos nos livrar de tudo isso. Do pecado que nos cerca. Aleluia. Ou nós somos santos, ou nós somos pecadores. A santidade não combina com o pecado. Aleluia. E eu vejo que, ao mesmo tempo, Deus está dizendo assim: ó, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Sente que o lugar que tu estás é santo. Mas aonde tu estiver, tu pode me sentir. Não é o lugar que é santo. Não é porque aqui nós estamos numa denominada igreja que esse lugar é santo. Não é porque lá fora tem uma placa escrita Ministério de Geração Eleita que esse lugar é santo. Um lugar só se torna santo quando nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E graças a Deus nós temos sentido a graça de Deus nesse lugar. Nós temos sentido o agir do Espírito Santo nesse lugar. Então Deus está falando para Moisés assim: olha Moisés, aqui tu estás tendo uma experiência sobrenatural comigo, mas aonde tu estiver, onde tu me invocar, tu vai poder sentir a minha presença. Basta tu estar seguindo aquilo que eu vou te mandar. Basta tu estar seguindo uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida na minha presença, que aonde tu estiver e clamar a mim, eu vou te responder. Isso não é diferente na nossa vida, amados. Isso não é diferente conosco quando nós seguimos uma vida de santidade, quando nós tentamos ter uma vida reta, uma postura realmente de cristão, aonde nós estivermos passando o que nós estivermos passando. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus, nós vamos ouvir a voz do Pai falando conosco. Aleluia. Não é privilégio de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Basta que a gente entenda que para caminhar com Deus, nós precisamos buscar santidade. Verdade. Aleluia. Pecado não combina com Deus. Aleluia. Tu és santo, Pai. Hebreus 12, 14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aleluia. Ou seja, se eu quero ver a Deus, se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso
tentar andar em santidade. Preciso me libertar de tudo o que esse mundo nos oferece. O exemplo de Moisés foi tão forte que séculos depois, os sacerdotes, quando eles iam servir no templo, eles tiravam as suas sandálias para poder sentir o lugar santo, sentir a glória de Deus. Mas eles sabiam que para entrar no Santo dos Santos, eles tinham de estar puros. Eles ofereciam sacrifícios antes de sair de casa. E eles sabiam que se eles entrassem naquele lugar e eles não estivessem em santidade, vivos eles não sairiam de lá. Então por que nós hoje muitas vezes dizemos, nossa, Deus não fala mais comigo. O Senhor não responde às minhas orações. Eu falo, eu oro, eu peço, mas Deus se calou, Deus não fala comigo. Mas como é que está a nossa vida? É Deus. Como é que está a nossa busca pela santidade? Como é que está a nossa busca pela intimidade com Deus? Como é que estão os nossos momentos com Deus? Será que eu estou me privando das coisas do mundo? Estou me doando para Deus? Será que eu estou tirando pelo menos um tempo todos os dias para me doar para Deus? Será que todos os dias eu estou tirando pelo menos um tempinho para dar o meu melhor para Deus, para prestar minha adoração a Ele, para dizer que eu sou dependente dEle, que Ele é santo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Às vezes é difícil dar glória a Deus quando é palavra de exortação. Mas é o que Deus colocou no meu coração. E se eu tiver que pregar a exortação todos os dias que eu assumir essa tribuna, esse altar eu vou pregar, que Deus colocar no meu coração. Eu só não quero ter a culpa um dia de dizer que eu não preguei a palavra do Senhor como ela é. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Não estou aqui para pregar uma teologia da prosperidade. Quando Deus nos chamou e quando nós aceitamos abrir essa porta, eu falei para o Senhor, Senhor, nós vamos pregar a Tua palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor naquele momento ele estava dizendo para Moisés, olha, tu vai ser desafiado a santificar o nome do Senhor todos os dias da tua vida. E não é diferente hoje, nós somos desafiados. E se a gente for ver, é o mesmo caminho que o Senhor Jesus nos ensinou quando veio exercer o seu ministério aqui na terra. Ele também veio nos ensinar que buscar a santidade é fazer a vontade de Deus. Buscar a santidade é ter um caráter aprovado. Aleluia. João 4:24 diz assim, ó, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mateus 6:9 diz assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Quando a gente santifica o nome de alguém, é porque a gente reconhece a soberania dessa pessoa. Quando a gente santifica o nome de alguém, é porque a gente sabe que ele é alguém superior, que ele é alguém que tem que ser adorado, que ele é alguém que tem que ser exaltado, que ele é alguém que tem que ser respeitado. Aleluia. E a maior forma de nós santificarmos o nome do Senhor é reconhecendo que nós somos apenas criaturas dependentes dele. Aleluia. E sem a misericórdia dele na nossa vida, nós não somos nada nem ninguém. Então que nós possamos tirar todo o impedimento das nossas vidas. Que o tirar as sandálias aqui para nós hoje seja nos despir do nosso orgulho, da nossa falta de fé, da nossa idolatria. E quando eu falo idolatria, eu não estou falando só de adoração, eu estou falando de idolatria ao corpo, idolatria ao carro, à casa, a uma outra pessoa. Se eu amo mais a minha mulher do que a Deus, eu estou idolatrando o homem. Se eu amo mais a minha casa, se eu coloco a minha casa antes de Deus, eu estou idolatrando a minha casa. Se eu cuido mais do meu carro, me preocupo mais do meu carro do que o meu tempo com Deus, eu estou idolatrando o meu carro. E toda forma de idolatria é pecado. Toda forma de idolatria nos afasta de Deus.
Toda forma de idolatria nos impede de aumentar a nossa santidade. Então que nós possamos entender que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de sermos mais santos. Aleluia! Aleluia. Olha o que Jesus Cristo deixou escrito, que está lá escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Glória a Deus. Forte, mas é a pura realidade. Aleluia. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nós precisamos buscar a santidade, irmãos. Aleluia. E eu volto a dizer, santidade nós não conquistamos do dia para o outro. Verdade, Jesus. É uma caminhada árdua e diária. Aleluia. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Nós devemos desenvolver a santidade nossa. Aleluia. Existia um grupo entre os judeus antigamente, e eles eram chamados de separatistas, que eles achavam que para buscar a santidade, eles precisavam viver isolados no deserto. Eles não viviam perto de nada, de outras pessoas, de outros povos, de outras comunidades, porque eles achavam que isso ia corromper a santidade deles. Que para eles serem santos, eles precisavam se isolar. A santidade se busca onde você está. Verdade. Até mesmo porque não tem como nós hoje não vivemos no mundo lá fora. Não tem como nós não convivermos com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Não tem como nós entrarmos em estabelecimentos comerciais que muitas vezes as pessoas têm outras crenças, outras religiões. Só que quem faz o lugar santo somos nós. Mediante a nossa postura, mediante o nosso caráter, mediante o nosso caminhar no dia a dia. Nós não podemos nos deixar contaminar pelas coisas do mundo. Porque nós somos, até a volta de Cristo, que eu creio que está breve, nós temos que viver nesse mundo. Só que nós não podemos nos deixar contaminar pelas coisas que há no mundo. Não precisa nós nos separarmos, nós vivemos trancados dentro das nossas casas ou num lugar à parte para nós buscarmos a nossa santidade. Nós podemos fazer isso diariamente, com a nossa postura de cristão, mostrando que nós somos realmente seguidores de Cristo, desempenhando o caráter de Cristo em nós. Aleluia. Olha o que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformei. O que significa a palavra conformar? É tomar forma. É ficar parecido, digamos assim. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, não fiquem parecidos com o que há no mundo. Muito pelo contrário, transformai-vos. Transformai-vos o que é? É mudar a forma, tomar um outro sentido, fazer de uma outra forma. Ou trocando em miúdos aqui, Paulo está dizendo assim, ó, não te mistura lá com o mundo e não te contamina lá. Muito pelo contrário, te transforma, te abstém do que há no mundo, faz a diferença, mostra uma nova postura, mostra que tu é diferente. Aleluia. Para que tu não seja corrompido. É dessa forma que nós precisamos buscar a nossa santidade. Nós não precisamos tomar a forma da sociedade que existe lá fora.
que muitas vezes nos chama de careta, que nos chama de quadrados, que nos criticam. Mas Jesus Cristo falou: bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa do meu nome. Aleluia. E se nós queremos ver a Deus, nós precisamos buscar a santidade. Ser santo é ser transformado pelo caráter de Cristo. Amém. É saber que nós precisamos ser diferentes realmente. Que nós precisamos fazer a diferença realmente. Aleluia. E sabe qual é a melhor forma de a gente buscar a santidade? Aqui, Verdade. Aleluia. a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus. Aleluia. João 17, versículo 17 diz assim: a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo, é o único caminho que pode nos levar à santidade. Aleluia. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Aleluia. Quer buscar santidade? Seja um imitador de Cristo. Tenha o caráter de Cristo na sua vida. Quer ser santo? Quer buscar santidade? Se abstém das coisas que te afastam de Cristo. Busque a palavra do Senhor. Só ela é luz para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés. Aleluia. O único caminho é Cristo. Mesmo que Ele tenha dito que o caminho é estreito, mas a gente tem que preferir entrar por esse caminho. Mesmo que ele seja difícil. Mesmo que ele nos traga provas, lutas, mas é o único caminho que nos leva para perto de Deus. Aleluia. É santo, Pai. Nós precisamos buscar a nossa santidade com urgência. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Tessalonicenses 4:7. Então, amados, que hoje nós possamos sair daqui convictos de que nós precisamos abrir mãos ainda de algumas coisas que nos impedem de chegar mais perto de Deus. Aleluia. Aleluia. Moisés chegou a um nível de intimidade com Deus que ele conversava com Deus. Que ele clamava a Deus e Deus o respondia. E por muitas vezes o povo do Egito foi livre da ira de Deus por causa de Moisés. Aleluia. Aleluia. Não que Deus volte atrás na sua palavra, mas por causa do apelo de Moisés, Deus aplacava a sua ira contra aquele povo. Aleluia. Que mesmo sendo guardado por Deus, murmurava. Então que nós possamos ter dentro de nós pelo menos um pouquinho da confiança e da fé que tinha Moisés. Que nós possamos pelo menos ter um pouquinho da vontade de Moisés, que Moisés tinha de buscar a santidade. Porque mediante isso aqui que nós lemos, nós podemos dizer que Moisés era uma pessoa que buscava a santidade. Então que nós não venhamos nos contaminar com o mundo lá fora, amados, mas que nós venhamos buscar, Nath, a nossa santificação, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos ter experiências com Deus que somente aqueles que realmente buscam têm. Aleluia. Feche os teus olhos para um momento. Aí onde você está mesmo, sentado, com os teus olhos fechados, reflete um pouquinho e busca dentro de ti o que ainda precisa ser mudado, que precisa ser tirado, que precisa ser renunciado. Para que você possa buscar ainda com mais empenho a tua santidade.
Pede para Deus sondar o teu coração nesse momento e arrancar tudo aquilo que ainda te impede de ter uma vida de intimidade maior com Ele. Todos nós precisamos ainda nos libertar de algo que nos afasta de Deus. Não é só porque somos cristãos, não é porque somos pastores, diáconos, presbíteros, que nós somos mais santos do que ninguém. Todos nós precisamos diariamente da graça do Senhor na nossa vida. Todos nós precisamos pedir para Ele que Ele venha purificar o nosso coração, que Ele venha arrancar de dentro de nós tudo aquilo que ainda impede o nosso caminhar na presença dEle. Que essa noite possa ser noite de conserto, que essa noite possa ser noite decisiva na nossa caminhada cristã. Que essa noite nós possamos nos libertar de tudo aquilo que ainda nos prende. Que essa noite o Senhor venha derrubar as muralhas que ainda afastam, que ainda distanciam o povo da santidade de Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. O louvor pode estar louvando mais.